Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Eu vou orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder, dando entendimento e sabedoria à tua igreja. Senhor, me capacita a transmitir a palavra de maneira bíblica, que eu seja um instrumento em tuas mãos para a edificação da vida dos meus irmãos. Amém. Amém, irmãos. Êxodo 20, o versículo 2 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Irmãos, aqui nós temos o mandamento, talvez o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, e não praticar idolatria. Que nós temos estudado? Nós temos não apenas aprendido sobre os 10 mandamentos, mas temos visto no Antigo Testamento e no Novo Testamento quais são os fundamentos da idolatria. Lembrando que idolatria e feitiçaria se confundem. Espiritismo, sortes, prognósticos, adivinhação, nada mais são do que as várias facetas, as várias formas do único pecado, idolatria. E por que isso acontece? Porque o ser humano foi criado para adorar a Deus. Porém, o nosso espírito está morto para a comunhão com Deus verdadeiro. Aí o que o ser humano faz? Ele vai desenvolver alguma forma de adoração. Tanto é que a enorme quantidade de culturas que tem na Terra, em geral, praticamente todas elas têm alguma religião. E o diabo, sabedor que o homem tem essa necessidade de adorar algo, ele criou essas várias religiões. Para quê? Para ele ser adorado. O alvo da idolatria é que o homem não adore o Deus verdadeiro e adore os falsos deuses que nada mais são do que demônios. Quando eu compreendo isso, eu acabei de chegar na base da verdadeira religião e da falsa religião. A verdadeira religião é o culto a Jesus Cristo, nosso Deus, autor e consumador da fé, que nos salvou por sua graça e sua obra redentória na cruz. Ponto final. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe salvação fora de Cristo. Essa é uma verdade cabal das Escrituras. Se você disser que existe salvação fora de Cristo, você está dizendo que Jesus Cristo, nosso Deus, é um mentiroso. Porque ele mesmo diz que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Agora, com essa base, eu tenho que entender o quê? Os ardis de Satanás são muitos. Veja, se a idolatria oculta demônios, mas se Satanás aparecer como um demônio, a maioria das pessoas não vai querer. Por exemplo, você não vai ver alguém te convidar e falar: olha, domingo vai lá em casa e vai ter um churrasco. Por quê? Não, é porque eu vou consagrar meu filho ao diabo, e aí eu vou estar fazendo uma festa à tarde para comemorar que eu consagrei meu filho ao diabo. Alguém faz isso? Não! O camarada vai falar: olha, o anjo Gabriel vai abençoar o meu filho.
arranjo é diferente. O santo não sei que lá vai abençoar meu filho. Não, o santo foi um herói. Percebe? Satanás ele tem que se disfarçar. Por exemplo, nas culturas indígenas, ele se disfarça da principal fonte de vida, que é o sol. O sol é belo, o sol traz calor, o sol traz vida. Então o que eu tenho que entender? As pessoas estão no engano. E, em geral, elas continuam carregando a característica de querer buscar o bem, em detrimento do mal. E até quando elas estão nas práticas erradas, elas estão fazendo isso, porque estão cegas, estão enganadas, estão mortas para a comunhão com Deus. Por isso que é necessário o próprio Deus da vida. E ao nascer de novo, ao ser trocado o coração de pedra e ser dado um coração de carne. Lógico, tudo isso é um pacote único, é todo um pacote de coisas. A pessoa nasce de novo e crê em Jesus e passa a amar a Deus. E começa a andar em novidade de vida. Lembrando que tudo isso é um pacote. Às vezes nós falamos fator A ou fator B por uma ordem didática. Mas o novo nascimento é muito amplo. O que acontece com o ser humano caído quando ele nasce de novo é muito amplo. Tanto é que a mudança é radical. A pessoa muda da água para o vinho. Amém? Então vamos avançar o nosso estudo, livro de Levítico. Vai um livro à frente, capítulo 19. Vamos analisar um aspecto importante da idolatria. Levítico 19, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Irmãos, prostituição aqui é prostituição cultural. É prostituição religiosa. No mundo antigo havia prostitutas profissionais? Havia, mas elas eram um número muito pequeno. Na região aqui haviam as chamadas sacerdotisas. Como que era o culto? O camarada entrava no templo, tinha uma relação sexual com essa sacerdotisa, e essa relação sexual era oferecida como culto àquela divindade. E aí ele pagava para aquela prostituta, parte do dinheiro, a parte menor ficava com a prostituta, e a grande parte do dinheiro ia para o templo. Isso era prostituição cultural. Então, um dos aspectos da idolatria são os chamados cultos de fertilidade. Para vocês terem uma ideia, até hoje, em várias religiões brasileiras, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, até hoje existe sexo ritualístico, praticado em suas fileiras. Da mesma forma que era aqui, só mudou o nome do espírito maligno que está sendo adorado, o nome do falso Deus está sendo adorado, e uma forma ou outra de prática, mas a prática continua a mesma. Amém? Vamos ver mais um aspecto. Versículo 28, um versículo antes. Pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Irmãos, esse versículo fala de culto a mortos. Ele não está falando de tatuagem. Tatuagem, ela tem as suas questões, ela tem os seus problemas, mas a Bíblia não tem nenhum versículo direto que fale de tatuagem. Pela Bíblia, o que é proibido na questão de tatuagem? É você colocar a figura de um ídolo, de uma abominação. Isso você não deve fazer. Agora, não use esse texto para falar de tatuagem. Eu, por exemplo, sou contra tatuagem.
Qualquer pessoa da nossa igreja, ou qualquer cristão que venha me perguntar, quero fazer uma tatuagem. Eu falo, irmão, pensa bem, não faça, porque assim que você fizer, não sai mais. Você vai perder sua liberdade. Agora, isso é uma opinião pessoal minha. Eu não posso impor à Bíblia uma opinião pessoal minha. Eu não posso dizer o que o versículo não diz. Mas aí você vai falar, pastor, mas está escrito, nem fareis marca alguma sobre vós. A tatuagem não é uma marca? É. Mas essa marca como funcionava? Por causa do culto a quem já morreu, eles pegavam lâminas ou facas de pedra e faziam o desenho da pessoa ou o nome da pessoa em homenagem a quem já morreu. Incluindo, às vezes, até o nome de ídolos ou figura de ídolos. Era uma prática de idolatria, era culto aos antepassados. Que não mudou nada até hoje. Quando as pessoas da feitiçaria vão consultar um médium, um orixá, ou vão conversar com o chamado santo, entre aspas, ou vão praticar o dia de finados, ou vão praticar o culto aos antepassados, é o mesmo pecado, é a mesma idolatria. Não mudou nada, só mudou a receita do bolo. O bolo antes era de chocolate, agora o bolo é de laranja, mas continua sendo idolatria e culto aos mortos. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Deuteronômio, dois livros à frente, Deuteronômio 23. Vai passar por Números e vai para Deuteronômio. Deuteronômio 23. Versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem o preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Irmãos, não havia apenas prostitutas cultuais, havia também prostitutos cultuais, homens que nos seus templos tinham relações sexuais com outros homens, realizavam até sexo grupal, em homenagem àquelas divindades. Isso era terminantemente proibido. Até hoje existe essa prática, na chamada bruxaria branca, bruxaria de Wicca, existem os cultos de fertilidade. Entendeu? Muitos dos cultos do neopaganismo, que está varrendo a Europa, são cultos de fertilidade. É como eu falei, não mudou nada, só mudou a embalagem. Entendeu? Agora, aqui, fala o seguinte, ó, esse dinheiro aí não pode ser aceito no culto. Por quê? Porque se praticava isso na história, dentro de Israel. O povo do Senhor não vigiou, recebeu a lei e praticaram essas abominações. Quer ver que interessante? 1 Reis, capítulo 14. Passa Juízes, passa Ruth, passa 1 e 2 Samuel. Você vai chegar em 1 Reis, capítulo 14. Olha que interessante. 1 Reis 14, versículo 22. Diz assim: e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Azerá sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Olha o 24.
Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Irmãos, isso aqui é nos dias do filho do rei Salomão, é nos dias de Roboão. Eles praticavam os cultos de fertilidade nos altos, embaixo dos grandes bosques. O pinheiro, que era uma árvore que não ficava seca no inverno, ela era considerada uma árvore ritualística, por causa da ligação com os cultos antigos, os cultos a Tamuz, os cultos a Nimrod. E aí o que acontece? Debaixo dessas árvores, as prostitutas e os prostitutos cultuais praticavam sexo ritualístico. Nesses bosques havia imagens. Primeira imagem que havia, imagem de Baal. Baal é a forma de um falo, do órgão masculino. Esses obeliscos que nós vemos nas praças, nada mais são que um poste ídolo. Aquilo ali é um poste ídolo para adoração a Baal. Por exemplo, se você vai na Basílica de São Pedro, no centro da Basílica de São Pedro, você tem um círculo em forma do órgão sexual feminino que aponta para a deusa Azerá, que eu acabei de ler. As imagens da deusa Azerá eram realçados os seios e a região genital. As formas do deus Baal era a região genital masculina. Aí você vai no centro da Praça de São Pedro. Você tem a representação desses dois ídolos. Entendeu? Lembrando que pela Bíblia, sempre que você vê prostituição, você vê ligada à palavra idolatria. Porque para Deus, idolatria é prostituição. Porque para Deus, nós somos a esposa do Cordeiro. E só podemos nos relacionar com Ele. Quando eu me prostro diante de um outro Deus, eu estou me prostituindo. O meu relacionamento espiritual, ele tem uma conotação também do relacionamento sexual. Tanto é que a Bíblia usa a relação entre Cristo e a igreja. Cristo como nosso esposo e nós como a esposa do Cordeiro. Percebe? Agora, o que eu estou mostrando aqui, irmãos? Davi. Saul, ano 1040. Ano 1050 aproximadamente. Davi, ano 1010 a 970 antes de Cristo. Salomão, 970 a 930. Menos de um século. Robobão, já estava tudo isso instalado em Israel. Para vocês verem a profundidade. Numa época que o templo tinha sido construído. Já estava pronto. E já havia esse tipo de prostituição. Aí você vai falar, pastor, mas isso é dia da antiga aliança? O que a nova aliança fala sobre isso? Vamos ver. Abre aí na tua Bíblia, Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Passa por João, passa por Atos, chega em Romanos. Você chegar em Coríntios, que nem eu, você puxa o freio, dá a marcha ré e volta a Romanos 1. Romanos 1, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também
Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Irmãos, do céu se revela a glória de Deus. O firmamento mostra a obra das suas mãos. Os homens, ao olharem as coisas criadas, eles têm toda a condição de entender que existe um Deus Criador. Eles não podem ser salvos por esse conhecimento, porque a salvação é apenas em Cristo. Mas o ser humano tem como compreender, ao olhar a criação, que existe um Criador, uma mente. Só que o que acontece, em vez deles darem glória ao Deus do céu Criador, eles deram glória aos ídolos, aos seres humanos, aos répteis, a quadrúpedes, a toda forma de criatura. Tem tudo quanto é Deus esquisito sendo adorado no mundo. O que Deus fez? Porque eles não deram glória ao Deus do céu. Deus entregou eles à prostituição, ao homossexualismo, ao lesbianismo, a práticas sexuais reprováveis, sexo fora do casamento, culto pagão, sexo entre pessoas do mesmo gênero, homens com homens, mulher com mulher. Porque não deram glória ao Deus do céu, Deus os entregou ao sentimento perverso, praticando torpeza. Aí você pode falar, mas pastor, o texto aí está falando de relação sexual. Sim, mas o pastor não está falando de idolatria? Sim, então vamos ver a ligação. Aqui eu mostrei a prática, o que aconteceu. Vamos retornar um pouco. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Volta algumas páginas. Atos dos Apóstolos 19. Olha que interessante. Versículo 26. Atos 19. Peraí, peguei certo? Só um minuto. Não, peguei errado. Só um minuto. Já vou virar aqui. A Diana dos Efésios, que é Atos 18. Na hora de transpassar, eu passei errado. Viagens de Paulo, Paulo com Galho, discurso de Paulo em Atenas, da Diana dos Efésios. Só um minutinho, irmãos. Tenha um pouquinho de paciência com o seu pastor, que ele é novo. Ah, Motinha não, tá certo. Atos 19, 23. O pastor que não sabe ler. Vamos lá, Atos 19, 23. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. O caminho aqui, o que é? O cristianismo. Os primeiros cristãos eram chamados os do caminho. Versículo 24. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos seus artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos.
E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. 28. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Irmãos, a cidade de Éfeso tinha uma das maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Nesse templo havia prostituição cultual, prostituição ritualística. Não apenas lá, na cidade de Corinto, havia o templo de Afrodite, a deusa do amor, onde havia prostituição ritualística. Não apenas isso, em terras da Grécia, havia os templos de Eros. E em terras romanas, esse mesmo deus era chamado de Baco, deus do vinho. Qual era a marca dessa adoração? A marca dessa adoração era a bebedice e a prostituição cultural. Não apenas isso, no Império Romano, entre os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, acontecia a maior festa do mundo romano, a chamada Saturnália, que era marcada por orgias e por bebedice. Essa festa era tão forte que houve uma tentativa da religião estatal de banir essa festa, substituindo ela pelo nascimento de Jesus Cristo, que é o comemorado Natal de hoje. Mas para vocês terem uma ideia como essa festa era forte, nessa festa as pessoas colocavam máscaras para não serem reconhecidas nas suas orgias. Lógico, muita gente vai discutir, puxa, então por que nós comemoramos Natal? Irmãos, o Natal na história ficou nessa data. Todo mundo sabe que Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro. Todo crente que é bem informado sabe que 25 de dezembro era Saturnália. Mas o mundo lá fora não sabe, então é uma ótima oportunidade para evangelizar, para falar do amor de Cristo, para se reunir com seus entes queridos. Entendeu? Eu mesmo, eu não gostava de comemorar Natal. Comemorava de uma forma bíblica, mas bem discreta. Hoje não, hoje eu faço questão. Por quê? Porque é a melhor data do ano para evangelizar. Então eu olho dessa forma. Entendeu? Porém, tenho cuidado de ensinar. O que eu estou mostrando para vocês? O mundo pagão no qual a igreja foi plantada era um mundo de prostituição cultural. Para vocês terem uma ideia, havia também prostitutos cultuais. Havia os adoradores da deusa Cibele. Esses homens, eles chegavam a se castrar para virar sacerdotes. E andavam vestidos como mulheres e viviam como mulheres. Prostituição cultural. É nesse ambiente que a igreja começou a atuar. O mesmo ambiente que Israel encontrou na tomada da Terra Prometida. Só muda o nome do Deus, a data da festividade, mas a prática é a mesma. Prostituição cultural. E isso que acontece. Não apenas isso, olha que interessante. Atos, capítulo 13. Veja que interessante. Atos, capítulo 13, versículo 6. Aqui, Paulo está na sua primeira viagem missionária com Barnabé e eles estão visitando a ilha de Creta, onde conta a lenda do Minotauro, aquele labirinto que tinha um touro que quem entrava no labirinto não conseguia sair porque o Minotauro pegava.
e que o suposto herói grego Perseu amarrou uma linha e entrou no labirinto para conseguir sair. Essa lenda já existia quando a igreja chegou lá. Nossa, pastor, o ambiente de Chipre era místico. Místico? Veja a próxima passagem. Atos 13, versículo 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Esse João é João Marcos, tá? Sobrinho de Barnabé, escritor do segundo evangelho. Versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Irmão, havia os mágicos, os encantadores. Esse Bar-Jesus era um judeu pagão. O que quer dizer Bar-Jesus? Bar é filho. Filho de Jesus. O nome do pai dele era Jesus, ou Josué. Jesus era um nome comum entre os judeus. Então o que acontece? Esse camarada era mágico. Ele tinha muito lucro. Pastor, como que você sabe que ele tinha muito lucro? Ele estava no gabinete do governador. Quem está no gabinete do governador é gente importante ou é gente chulé? É gente importante. Esse camarada enganava o povo, ganhava dinheiro. E aí, como é o hábito de todo sacerdote maligno, vai ser contrário à fé. Só que Deus iria salvar o procônsul Sérgio Paulo. E esse camarada começou a agir contra. Aí Paulo vai operar um dom, que é o chamado dom de operação de milagres e maravilhas. Primeiro ele opera o dom de discernimento do espírito, quando ele chama ele de filho do diabo. Ele já discerniu, esse cara aí é filho do diabo. Não serve a Deus, é judeu, mas é filho do diabo, é falso judeu. E aí ele opera uma maravilha, o camarada fica cego. Pelo poder de Deus. E aí Sérgio Paulo crê. Olha que interessante. Mas o que eu quero mostrar para você, esse é o ambiente que a igreja... Primeira viagem missionária. Não apenas isso, vamos um pouco mais à frente em Atos. Atos, capítulo 16. Esse texto está até gasto na Bíblia do pastor Maurício. Atos 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Irmãos, essa aqui era uma jovem conhecida como as pitonisas.
Haviam profetisas pagãs. Havia o chamado oráculo de Delfos. Quem assistiu aquele filme 300, num determinado momento, uma jovenzinha, ela é consultada num ambiente extremamente fumaciado. Como é que funcionava o oráculo de Delfos? O chão era rachado. Embaixo desse chão, eles queimavam ervas. Essas ervas eram alucinógenas. E essas profetisas, elas aspiravam esses gases. E nas suas alucinações faziam profecias. Só que as profecias delas eram ambíguas. Como é que era a profecia? Por exemplo, a história conta que um grande rei ia entrar em guerra. E aí ele foi consultar a profetisa. Qual foi a resposta da profetisa? Se você realizar o ataque, um grande reino vai ser destruído. Aí todo mundo falou, nossa, cumpriu. Por quê? Porque o reino dele foi derrotado. Mas, irmão, se dois países vão entrar em guerra, um vai ser derrotado. Agora, o que nós temos que entender? Em algum grau, porque nós estamos lidando com seres que não morrem, e para perpetuar o engano, os espíritos malignos conseguem ter alguns poderes sobrenaturais. E isso é muito fácil de entender, eles são seres invisíveis. Por exemplo, alguém está com uma enfermidade, está batendo em todo lugar para ter cura. De repente, numa reunião, a pessoa inadvertida recebe uma profetada. Ó, você está doente, está com a unha encravada. Entendeu? Deus vai te curar. A pessoa vai achar que foi Deus. Irmãos, Deus pode fazer um milagre? Pode. Nós vamos conversar sobre isso na próxima palavra sobre idolatria. Mas lembra, Deus tem regra. Deus sempre vai operar seus milagres dentro da regra. O que eu estou falando é coisa fora da regra. O que eu estou falando é espírito de adivinhação, demônios, falsificando a obra do Espírito Santo e trazendo engano para a igreja. As pessoas estão indo atrás de espírito de adivinhação, indo atrás de falsas profecias. Agora, que fique bem claro, a nossa igreja crê que nos dons do Espírito Santo, mas estritamente bíblico, nós entendemos que se alguma igreja defende que está acontecendo um dom nas suas fileiras, aquele dom tem que ser 100% bíblico. Se for 99% bíblico, não serve. Porque tem muita mistura por aí. Nós vamos ver isso na próxima palavra. Entendeu? Você vai aprender a julgar para saber se é o Espírito Santo que está operando ou se é um ídolo imundo. Porque veja, essa jovem, olha como é sério. Ela falou a verdade 2 vezes. Ela falou primeiro, irmãos, Deus Altíssimo aqui não é qualquer palavra. Ela está reconhecendo Deus, a posição de Deus. E para perpetuar o seu engano, ela está falando, eles são servos do Deus Altíssimo. E vos anunciam o caminho da salvação. Falou 3 verdades. Antes eu achava que eram só 2. Depois estudei melhor, até são 3. Só que aí Paulo, perturbado no seu espírito, através do dom do discernimento do espírito, falou, não, essa jovem está endemoniada. Ela é possessa. Irmãos, está cheio de gente possessa nas fileiras evangélicas. E por inadvertência, por falta de prudência, tem muita gente ouvindo coisas que nunca deveria ouvir. Entendeu? Eu conheço a história de alguns heróis da fé,
que inclusive acreditavam que os dons tinham cessado. E que Deus, quando mostrou para eles, mostrou de maneira precisa, chegou e falou, fala para aquele camarada isso. Deu CPF, RG, endereço, cor dos olhos, sabe? Falou exatamente, 100%. E até aquele irmão que achava que os dons tinham cessado, sabia que tinha sido Deus. Por quê? Porque, irmãos, um vai chamar de dom, outro vai chamar de milagre, outro vai chamar de operação sobrenatural. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha, mas temos que andar na segurança que sempre que Deus age, Ele age de maneira bíblica. E essa Bíblia mostra que jovem adivinhadora é endemoniada, possessa de demônios. Da mesma forma que hoje, se uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica está debaixo de um espírito maligno assim, também está endemoniado. E tem que fazer a mesma coisa que Paulo fez, expulsar. Porque é espírito de engano, é espírito do erro. E se não tiver discernimento, você vai para o erro. Irmãos, existe uma coisa chamada caos neopentecostal. E é por causa disso. Até os pentecostais históricos não aceitam. Pentecostal histórico, que é sério, que estuda a Bíblia, que está procurando aperfeiçoar sua teologia, que tem algumas opiniões diferentes das nossas. Mas até eles falam, não, isso aí não é de Deus, isso aí é demônio. Entendeu? Então temos que tomar cuidado. Porque esse ambiente que tinha no Antigo Testamento, que tinha na plantação da igreja na Ásia e na Europa, tem hoje, e é mais forte do que você imagina, entrou para dentro da igreja. Então é uma época que nós precisamos ter muito discernimento, senão nós vamos errar. Por isso que o critério tem que ser 100% bíblico. Mas não é o assunto de hoje. Nossa próxima palavra, quarta-feira, nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar. Atos 11. Olha que interessante. Versículo 27. Olha que legal. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, ó que Espírito está aí com letra maiúscula, é o Espírito Santo, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Olha que interessante, olha o 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Qual é a situação, irmãos? Havia profetas do Senhor. Pastor, existem profetas hoje? Profetas inerrantes, como o Antigo Testamento, não existe mais. Quando você ouve por aí, lá na minha igreja tem um profeta, é gíria de crente, não existe tal função. O que restou em dias do Novo Testamento foi o ofício profético. O que é o ofício profético? É exortar, redarguir e consolar, segundo as verdades da Escritura. Deus avisou, vai vir grande fome. A igreja entendeu a mensagem. Entendeu no ponto tal que se movimentou para mandar uma oferta para a igreja de Jerusalém. E aquela fome veio nos dias do imperador Cláudio. Lembra? Exortar, redarguir, consolar. Segundo a verdade da Escritura. Deus aqui nesse ponto revelou de maneira sobrenatural a sua igreja, o que ele iria fazer. A igreja prontamente respondeu como? De maneira bíblica. Vamos todo mundo meter a mão no bolso
e vamos ajudar os irmãos. Isso é o ofício profético. Agora, eles chamam aqui de profetas, olha que interessante, 27. E naqueles dias desceram profetas. Por quê? Porque nesse tempo, aqui é tempo do fundamento. Efésios 2, 20 e 21. Firmados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos estavam vivos aqui e ainda havia profetas, como Ágabo, como Judas, como Silas, que participaram da edificação, da base doutrinária da igreja. Por que hoje não existe mais profeta? Porque a base doutrinária está lançada, está aqui. Então só ficou o ofício. Qual que é o ofício? Palavras inspiradas pelo Espírito Santo, segundo a verdade da Escritura, para exortar, redarguir e consolar. Entendeu? É ofício. Não é caos. Pode acontecer? Pode. Só que isso aqui é exceção. Não é festa da uva. E veja o que acontece, ele acertou. Preciso. Tem mais um texto sobre esse homem. Atos 21, versículo 10. Atos 21, 10. Não, vamos lá. Vamos ler o 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Olha que interessante. O verbo usado aqui está propondo uma ação. Aqui a teologia está começando a mudar. Elas profetizavam. Provavelmente aqui já estava começando essa migração dos profetas para o ofício profético. 1 Coríntios 11 fala que a mulher pode profetizar na igreja. Ela pode orar na igreja e pode profetizar. Entendeu? Mulheres não podem ter o ofício pastoral, segundo o que nós entendemos. Mas a Bíblia é clara. Ela pode orar ou pode profetizar. Então, o que você tem que entender aqui? A teologia está avançando. Mas olha que interessante. O tal profeta Ágabo também está aqui. Versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Veja a diferença. Não fala que as moças eram profetas. Fala do ofício. Profetizar é um ofício. Ser profeta é uma função. É diferente. Percebe como você precisa analisar o texto com calma? E eu acho que nesse ponto as igrejas históricas têm que melhorar a sua teologia. Porque elas têm que analisar com mais calma o que o texto diz e ver a evolução da teologia. E de uma maneira saudável e bíblica compreender o que é e o que não é. O que é verdade e o que é o erro. Você vê na mesma passagem você tem o ofício e você tem a função. Cargo, o cara é profeta, reconhecido como profeta. Entre um versículo e outro. E aí o que ele fez? Versículo 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Profetizou o quê? A prisão de Paulo. Cumpriu? Cumpriu. Entendeu? Por quê? Paulo estava sendo preparado.
o que ia acontecer, porque ele conta que ele vinha sendo avisado de cidade em cidade. Irmãos, o mesmo ambiente que nós temos hoje, onde o erro habita com aquilo que é verdadeiro, tinha naquela época. Pastor, por que que acontece isso? Por que que Deus, na sua soberania, permite isso? Vamos à explicação bíblica. 1 Timóteo 4, caminhando para o fim. Nosso último texto. 1 Timóteo 4. Texto que também está gasto na Bíblia do pastor Maurício. Daqui a pouco não tem mais Bíblia nesse ponto aqui. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Irmãos, espíritos de demônios, falsos mestres. Nos últimos dias, qual é o tempo dos últimos dias? Os últimos dias são o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. Os últimos dias já estão durando 2000 anos. Pastor, como você sabe? Atos 2, Pentecostes. O apóstolo Pedro, inspirado, chama aquele momento de últimos dias. Carta aos Hebreus, a visitação do Filho de Deus. O período da visitação do Filho de Deus é chamado últimos dias. Tendo nos falado muitas vezes pelos profetas, Deus nos fala nos últimos dias pelo seu Filho. Quando Jesus estava presente na terra, já eram últimos dias. É a marca. Como resolver? Só tem um jeito. 1 João 4. Você abre Apocalipse e volta um pouquinho. Versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que é Jesus Cristo veio em carne? Deus encarnou, abriu mão da sua divindade e encarnou no corpo de um homem, 100% Deus, 100% homem. Entendeu? Isso é confessar que Jesus veio em carne. Humano, 100% humano, 100% Deus. Agora, o que um fala? Provai. Existe um dom chamado dom de discernimento de espíritos. Um dos aspectos desse dom é esse aqui. Pelo que a pessoa está falando, pela maneira que ela está agindo, você sabe se é de Deus ou não. Você sabe se é o Espírito do Senhor ou é um espírito de engano. Provai se o Espírito de Deus, uma igreja madura, ela prova. Qual é o grande problema? Quando você fala que vai provar o Espírito, que vai julgar, as pessoas de maneira indevida falam, irmão, você vai blasfemar contra o Espírito Santo. Se você chegar em algumas igrejas e falar, olha, isso aí foi demoníaco, isso aí não foi Deus que falou, eles vão dizer que você blasfemou. Porque para eles, toda e qualquer operação é o Espírito Santo. E não é. É espírito de engano, é espírito do erro, é espírito de mentira. E, irmãos, falar uma coisa para você. Quanto mais cheio da palavra do Senhor você for, quanto mais doutrina bíblica você tiver, mais rápido você vai discernir o que é engano e o que é verdade. E vou falar mais. Não é difícil.
É mais fácil do que você pensa. Você bate o olho e você vê. É espírito de engano. É falso profeta. É demônio falando. É demônio agindo. É falso dom. Lembra que eu já expulsei demônio que falava em línguas? E quando eu pedi para confessar Jesus, que Jesus veio em carne, manifestou e veio para cima de mim. Para dar umas porradas em mim. Entendeu? Falava em línguas. Cantava no louvor. Entendeu? Eu lembro que eu falei claramente, falei, espírito que ora em línguas, você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Ainda dei um nome de Jesus antes, falei, em nome de Jesus. Espírito que ora em línguas. Você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Virou assim e falou, não, e veio para cima. Aí eu já falei, quieto, aí ficou quieto e expulsamos. Entendeu? Então, se alguma igreja alega que Deus pode dar línguas hoje, veja, nós vamos ver a próxima palavra. A Bíblia orienta, não proibais o falar em línguas. Outro dia eu estava vendo o pastor Arival Dias Casimiro, da Presbiteriana de Pinheiros, o Hernandes Dias Lopes, o próprio Nicodemos, falando o seguinte, não, pode acontecer, Deus pode dar, mas se ele der de maneira bíblica. Eu não sou obrigado a crer que aquilo é um dom do Espírito Santo se não for de maneira bíblica. Entendeu? Agora, qual é esse critério? Próxima palavra, quarta-feira, mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. A minha oração, Senhor, é que nós tenhamos toda a percepção, todo o discernimento, toda a maturidade espiritual e que possamos, através da tua graça e da verdade das tuas escrituras, estarmos reconhecendo a ação e os carismas do Espírito Santo e também que possamos reconhecer de maneira rápida os falsos mestres e a atuação de espíritos demoníacos que tanto têm assolado a tua igreja. Que o Senhor venha nos livrando de todo erro e de toda contaminação. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Alguma pergunta? Vou desligar aqui.